Fala galera, vamos aqui para um resumo sobre a parte da economia da Ásia, que fala da exploração mineral e energética do continente. O continente asiático ele tem como uma característica marcante a presença de um recurso mineral específico, que é o petróleo. Mas isso não é no continente todo, é principalmente na região do Oriente Médio. O dinheiro que vem do petróleo tem sido investido, como ocorre em alguns lugares no Oriente Médio, Dubai, que é muito conhecido, em obras de infraestrutura, turismo, tudo isso para atrair pessoas para essa região, mesmo quando estes recursos no futuro eles forem menos importantes ou de repente se esgotarem. Para ter recurso mineral é importante que o país seja grande. Países muito pequenos, como acontece com o Japão no caso, eles têm maior dificuldade de ter recursos minerais. Mas países muito grandes como a China ou a Rússia, obviamente por conta do seu tamanho, eles têm uma facilidade de encontrar recursos minerais. Não é apenas o tamanho que influencia, a estrutura geológica do país também influencia muito. Tá bom, pessoal? Se o país tem recursos fósseis, com certeza ele tem uma estrutura sedimentar. Isso é muito importante, vocês devem anotar. Se o país ele tem bastante estrutura cristalina, ele vai encontrar recursos minerais como o que vocês estão vendo aqui na tabela. Se ele tiver os dois, já sabe a resposta, né? Tanto cristalino quanto sedimentar vai ter recursos minerais diversificados e também recursos fósseis, como petróleo, gás e carvão. A China ele é o grande destaque do continente asiático. Ela aparece várias vezes na tabela como o maior produtor e principalmente alguns recursos ela produz mais da metade de tudo que é produzido no mundo. Por exemplo, o fosfato, a China produz mais da metade de todo o fosfato mundial. Ela também produz praticamente metade do zinco e do chumbo e do molibdênio produzido no mundo. E caso você não saiba a utilidade de cada um desses recursos, vale uma pesquisa. Mas em geral são para fazer ligas metálicas mais resistentes ao tempo, elas não oxidam, tá? Então são vários tipos de minerais aqui, outros mais conhecidos, como o ouro, o ferro, o cobre. E o cobre, por exemplo, que é muito utilizado na parte da indústria elétrica, motores, fios e tudo mais. Então, as características que estão na tabela estão resumidas aqui na sua apostila e principalmente entender que os recursos eles são mal distribuídos. Alguns países têm muito, outros países não têm quase nada. E tem alguns países que aparecem apenas uma vez na tabela, mas o recurso para o país é muito importante. Por exemplo, o caso das Filipinas, Indonésia, Mianmar, Cazaquistão, eles aparecem só uma vez, mas a mineração é muito importante para esses países. A China, que mais para frente nós vamos ter uma aula específica sobre a China, ela é o grande destaque, e como eu disse a vocês agora há pouco, em áreas que tem petróleo, como vocês estão vendo aqui, e carvão, você pode deduzir que são áreas sedimentares. Em áreas que têm recursos como ferro, estanho, manganês, molibdênio, são áreas de estrutura geológica cristalina. Uma coisa legal para você relacionar. Aí temos aqui a atividade 1, que eu vou só comentar aqui rapidinho com vocês. E vocês façam depois os exercícios na apostila e confiram o gabarito que eu vou deixar para vocês também. Então, quais são os problemas causados pela exploração do minério de ferro? Então, é lógico que tem a contaminação dos rios, tem alterações na paisagem, tem a poluição do ar e desmatamento, os animais se deslocam e tudo mais. A China utiliza apenas a sua produção de ferro para abastecer a sua indústria siderúrgica? Não, a China precisa importar minério de ferro porque nem tem ferro suficiente, por mais que ela seja um dos maiores produtores do mundo. E qual é a quantidade e a origem do minério de ferro importado pela China? Então aqui o texto diz que ela recebe mais de 1 bilhão de toneladas de ferro por ano e é usado para alimentar a sua indústria siderúrgica. E o Brasil e a Austrália são os países que a China
compra mais ferro. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, esta é a primeira parte. Vamos para a segunda parte da aula. Agora falando sobre os recursos energéticos do continente asiático. Os recursos energéticos são aqueles que são utilizados para geração de energia. É meio óbvio, mas é bem isso mesmo que eu acabei de falar. E aqui nós estamos vendo 3 recursos fósseis: o carvão, o petróleo e o gás. Dica importante até para vestibular, hein? Destes 3, o mais poluente é o carvão mineral. E o menos é o gás natural. Mas os 3 têm em comum serem combustíveis fósseis, não renováveis. Vale a pena você anotar isso no seu resumo. Combustíveis fósseis, não renováveis. Se utilizar todo o carvão, petróleo e gás do mundo, não vai ter mais. Eles até se formam, mas a quantidade que nós utilizamos e o tempo que leva para formar esses recursos, que são milhões de anos, tornam os recursos não renováveis. Então, importantíssimo, o carvão é o mais poluente, o gás é o menos, mas os 3 são fósseis, não renováveis. A China também é o destaque aqui no carvão mineral e a Índia, ela também aparece na tabela. São grandes produtores. Os Estados Unidos também é um grande produtor de carvão mineral, mas os destaques asiáticos, então, China e Índia, sendo que a China produz quase metade de todo o carvão mineral do mundo, galera. E ela também consome, e tudo que ela produz nem é suficiente para o seu consumo. Incrível, né? Isso por conta das grandes indústrias que tem na China e porque ela utiliza a energia que vem da queima do carvão mineral. Então queima o carvão mineral, aquece as caldeiras e as caldeiras elas vão gerar vapor e por este vapor vai ser gerada energia. Anote o nome aí: termoelétricas movidas a carvão mineral. A China tem muito e é por isso que é um país também com muita poluição. Quando falamos de petróleo, a produção mundial de petróleo está aqui, mas a Arábia Saudita, pelo menos no ano aqui que foi feito o levantamento, em 2018, você pode conferir lá no World Factbook, tem um ranking, é só você clicar em energia e tem todos os países ali sempre atualizados. Este ano a Arábia Saudita foi o maior produtor, seguida dos Estados Unidos e depois da Rússia. Mas vejam que a Arábia Saudita, Irã, Iraque e muitos outros países do Oriente Médio são grandes produtores de petróleo. O gás natural, o destaque para um país que está ali na Ásia e na Europa, está para a Rússia. E os Estados Unidos é o maior produtor de gás, mas a Rússia é um produtor muito importante. Aqui está resumindo mais ou menos os principais usos. Grife em sua apostila que o carvão mineral é muito usado nas siderúrgicas, que são as indústrias que transformam o minério bruto em aço, por exemplo. Pega o ferro, o carvão mineral e fabrica aço, o manganês e fabrica aço. Nas usinas termoelétricas para geração de energia, como eu já falei para vocês, com grandes destaques, principalmente a China, nesta região. Grife aí na sua apostila porque é importante. Na Manchúria. E a Índia também é um grande produtor de carvão mineral. O grande problema é a grande poluição que o carvão provoca. Lembrando que ele é o mais poluente. O petróleo tem como destaque países do Oriente Médio e também a Rússia. Mas olha só quantos países do Oriente Médio aparecem como os principais produtores de petróleo do mundo. Dos 10, conta comigo: Arábia Saudita 1, Iraque 2, Irã 3, Emirados Árabes Unidos 4, Kuwait 5 países asiáticos do Oriente Médio, como eu falei para vocês. A Rússia, ela está parcialmente, digamos que a maior parte da Rússia está na Ásia. Então, os recursos minerais da Rússia, a gente pode dizer que a Rússia também é um destaque em termos de recursos. O gás, está dizendo aqui que na Ásia, 3 países da Ásia estão entre os maiores produtores mundiais de gás natural. Lembrando que carvão mineral, petróleo e gás são encontrados apenas em áreas sedimentares. Tem uma parte aqui que eu aconselho vocês lerem, tá? Não vou
aqui entrar em muitos detalhes históricos, mas com o passar do tempo, a participação do petróleo na composição energética do mundo, ela aumentou bastante, principalmente por conta do aumento do número de veículos no mundo. Os veículos utilizam combustíveis, a maioria dos carros no mundo utilizam gasolina, que vem do petróleo. Então vocês veem aqui a quantidade de carros enorme, e agora a gente vai trabalhar rapidinho nesse trecho da aula com 3 coisinhas. Reserva, grife aí a quantidade de petróleo que um país possui. A maioria das reservas de petróleo no mundo estão no Oriente Médio. Olha só, gente, mais da metade de todo o petróleo do mundo está no Oriente Médio. Aqui está mostrando por continentes, regiões do planeta. A maior reserva do mundo nem está lá, está na Venezuela. Só que, em termos de região, o Oriente Médio tem mais de metade de todo o petróleo do mundo. A produção, grife aí, a quantidade de petróleo que se extrai do subsolo. Então você tem a reserva, que é o que tem, a produção, que é o que você retira. A produção em 2016, por exemplo, foi produzido, gente, olha só, 81,8 milhões de barris de petróleo todo dia. Cada barril de petróleo, não sei se tem aqui na apostila, mas eu vou falar, cada barril de petróleo tem 159 litros de petróleo. É petróleo igual água, hein? Aqui tem os maiores produtores de petróleo e a Arábia Saudita está como destaque. E a Rússia. Muitos produtores no Oriente Médio. Os Estados Unidos é um grande produtor porque ele está extraindo petróleo do xisto, que é uma rocha sedimentar que tem petróleo na sua composição. Não vamos entrar em detalhe nesta aula. E finalmente o consumo, que é a quantidade de petróleo que o país consome. Ou seja, tudo que é utilizado para abastecer os carros, indústrias e a produção industrial e tudo mais. Quanto mais desenvolvido é um país, maior é o consumo de petróleo. Ou quanto mais indústrias um país tem, mais petróleo ele consome. No caso, os Estados Unidos e a China são destaques aqui disparados em relação ao consumo de petróleo. Os países do Oriente Médio não consomem muito petróleo. Você vê que a Arábia Saudita até aparece aqui na lista. Mas por que não consome tanto petróleo? Porque o petróleo está relacionado, o consumo está relacionado ao desenvolvimento e não necessariamente a ter petróleo. Todo mundo que tem petróleo consome? Não necessariamente. O petróleo se tornou, ao longo das últimas décadas e também no século passado, uma fonte de muitas guerras e problemas. Inclusive, ele já foi considerado um recurso maldito. Todo país que tem petróleo acaba sofrendo bastante com guerra e com desigualdades sociais. Muitas vezes os bombardeiros eles acabam atingindo as refinarias de petróleo. E quando o petróleo ele começa a ser prejudicado a sua produção, eu vou deixar um desafio para você pensar que eu vou responder na sequência. O que acontece com o preço, tá? Anota aí a resposta que a gente já vai falar sobre isso. O petróleo ele é muito importante, não só para o Oriente Médio, mas é um recurso que é muito importante e utilizado no mundo inteiro. E alguns países, eles vivem basicamente do petróleo. A economia deles gira em torno do petróleo. Como é o caso do famoso e conhecido Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Catar e o Kuwait. E nos Emirados Árabes, pelo que eu li, eles têm uma preocupação de que no futuro o petróleo não dê mais tanto dinheiro para o país como ele dá hoje. Já que o petróleo, a tendência dele é ser substituído por outras fontes de energia. Então eles já estão investindo em coisas que são muito atrativas. Por exemplo, ilhas em formato de mapa-mundi, palmeiras e tudo mais, para atrair turistas, hotéis 6 estrelas, prédio mais alto do mundo e muito mais. Então, esta parte da aula a gente encerra aqui e na próxima eu volto para falar sobre a OPEP e a gente fazer um esqueminha no caderno. Valeu! Gente, vamos fazer um esqueminha para facilitar a visualização
quando estamos falando de recursos energéticos, especificamente sobre o petróleo. Deve ser analisado 3 aspectos. O R, que é a reserva, ou seja, a quantidade de petróleo que um país tem no seu subsolo. Tá? Reservas são chamadas de reservas provadas. Não quer dizer que ninguém provou que tem reserva. Quer dizer que é uma reserva de petróleo acessível para exploração econômica. Não adianta ter, por exemplo, um pouquinho de petróleo, mas ser muito difícil de retirar. Então, reserva. A produção, que é a quantidade de petróleo. Deixa eu marcar aqui. Produção, quantidade de petróleo retirada da reserva diariamente. E o consumo, que é a quantidade de petróleo consumida diariamente pelas indústrias, pelos automóveis, pela produção de energia e tudo mais. Então, no caso do Oriente Médio, esse esqueminha é muito bom vocês terem anotado. O Oriente Médio, ele é uma região que tem uma reserva de petróleo enorme. Em termos de lugares no mundo, é a maior reserva do mundo. A produção de petróleo também é enorme, uma das maiores produções do mundo. Porém, o consumo de petróleo é pequeno. Então, se você tem uma reserva grande, uma produção grande, mas o consumo é pequeno, o resultado é que vai sobrar petróleo. E o resultado é um E, que é o E de exportação. Já o Japão, comparando 2 países do Oriente Médio, hein? Do Oriente Médio não, da Ásia, 2 países asiáticos. O Japão, ele não tem reserva de petróleo. Ou é muito pequenininha, não tem quase nada. A produção de petróleo do Japão é minúscula. Se tiver um pouquinho, eles vão produzir, lógico. Mas o consumo de petróleo no Japão é elevado. Então, neste caso, que a reserva e a produção é pequena, mas o consumo é elevado, eles não têm petróleo suficiente, então o jeito é importar. Então, é feita a importação de petróleo. Dá para trabalhar com esse esquema em vários países e situações. Você só tem que pesquisar um pouquinho e ver os dados de reserva, produção, consumo, e daí você vai ver se ele exporta ou importa. Para isso, a gente já vai direto aqui para uma tela. Olha só que legal. Esse site ele tem a opção de você selecionar aqui os países. Eu vou abrir um país qualquer. Vamos ver aqui o Brasil. Vamos começar pelo Brasil. Então você espera aqui abrir o país. Está cortando um pedacinho da tela, mas mesmo assim dá para ver, tá, gente? Você vai aqui na parte de energia, clica nessa setinha. E aqui na parte de energia nós vamos procurar o crude oil, o petróleo, a produção, a exportação, a importação e as reservas. Tem tudo aqui. Legal, né? Então no caso do Brasil, está cortando um pedacinho, mas eu falo o número aqui para vocês. No caso do Brasil, a reserva de petróleo, ela está na casa de 2,6 bilhões de barris de petróleo. Lembrando que cada barril tem 159 litros. O Brasil, ele produz 2,6, arredondando, milhões de barris de petróleo por dia. Ele é o 10º maior produtor de petróleo do mundo. E o Brasil, ele exporta, está cortando aqui, 736 mil barris de petróleo por dia. Eu vou clicar aqui nesses números, vocês podem depois conferir o site. Vou deixar aí para vocês acessarem e ver a posição do país em relação aos outros países. Então eu vou dar uma olhada aqui na questão das reservas, só para a gente conferir um dado que tinha na apostila, mostrando as maiores reservas de petróleo do mundo. A Venezuela, bem à frente, e a Arábia Saudita são as maiores reservas de petróleo do mundo. Você pode ver o ranking das reservas, você pode ver o ranking, voltando aqui, você pode ver o ranking, vamos lá na energia novamente, energia,
da exportação, da produção. Vamos ver aqui os produtores, ó. É só clicar naquele número que ele aparece o ranking. Então, por exemplo, aqui no final de 2018, que tem a data que eles conseguiram aferir, os Estados Unidos estava até à frente da Arábia Saudita e da Rússia como maior produtor de barril. São 10.962.000 barris de petróleo por dia. Olha só. O Brasil está entre os maiores produtores mundiais, atualmente ele é o 10º, mas vejam quantos países que são países do Oriente Médio, que não são tão ricos assim em termos de desenvolvimento econômico, então eles não consomem tanto petróleo. Logicamente são exportadores. Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, vamos ver se tem mais, Catar, vamos ver, Omã, a Indonésia, que é um grande produtor, muitos países asiáticos e muitos países do Oriente Médio. Gente, foi feita uma pergunta sobre se o petróleo vai acabar ou não. Então a resposta é sim e não, eu vou explicar para vocês o porquê. Este site aqui chama Worldometers. Você pode pesquisar aí, apesar da minha pronúncia péssima do inglês, você pode procurar, você vai encontrar facinho no Google. Na parte de energia está mostrando a quantidade de barris de petróleo restantes no mundo. Mais de 1 trilhão e 500 bilhões de barris. E fazendo uma conta em relação ao consumo e produção de petróleo diário, estima-se que o petróleo ainda vai durar 15.653 dias ou aproximadamente 43 anos, o que é verdade e mentira. Vamos lá, por que é verdade e mentira? Se você usar simplesmente a matemática e a quantidade de petróleo provada que é encontrada hoje e o consumo atual e a produção atual, se nada disso mudar, em 43 anos o petróleo acaba. E por que é mentira? E a resposta também é não, o petróleo não vai acabar. Tem duas respostas para isso. Primeiro, novas reservas podem ser descobertas, alterando este número. E a produção e consumo de petróleo pode se alterar com o passar do tempo. E a segunda resposta para isso, que é mais importante ainda. Cada dia que passa, se o petróleo fica mais caro, as pessoas vão optar por fontes, as pessoas, países, empresas, por fontes de energia alternativas. Por exemplo, se você tem um carro, você anda com o seu carro aí, com seu pai, tudo. Muitas vezes, para a gente que mora aqui no estado de São Paulo, quando a gente vai no posto de combustível, se o carro é flex, nós utilizamos muitas vezes o etanol, o álcool, para abastecer o carro. Porque ele compensa mais, ele é mais barato. Só que se a gasolina estiver muito barato, por exemplo, se o litro de etanol custar R$ 2,50 e a gasolina custar R$ 2,50, as pessoas vão abastecer o carro com gasolina, porque ela vai fazer o motor render mais, vai rodar mais com aquela quantidade de litros que você abasteceu. Conforme o tempo vai passando, novas fontes de energia podem surgir e o petróleo ser colocado para segundo plano. Nunca vão parar de utilizar o petróleo. Mas imagina, se os carros virarem carros elétricos e as baterias forem abastecidas pela energia solar, o petróleo vai ser menos utilizado. Então a resposta para a pergunta é a seguinte: o petróleo ele vai sempre, todos os dias e com novas descobertas, o consumo de petróleo, a produção, ela vai alternando. E também podemos descobrir novas reservas de petróleo. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava começando o ensino médio, isso foi no ano de 2001, mais ou menos, eu lembro que o professor falou na aula, respondendo a mesma pergunta que me fizeram, que sim, o petróleo ia acabar em cerca de 35 anos. E na época eu fiz as contas, se isso fosse verdade, né, nós já estamos em 2020, restaria aí pouco tempo para termos petróleo no mundo. Nunca vai parar de usar petróleo, gente, nunca. Isso é uma coisa que é natural, porque se todo mundo deixar o petróleo de lado, ele fica muito barato. Então a galera vai e usa petróleo. Então ele sempre vai ser utilizado e talvez dure muitos e muitos anos. Não existe nada que hoje substitua 100% o petróleo. Você pode substituir o petróleo
em algumas coisas. Por exemplo, para combustível, dá para fazer um etanol, dá para fazer um biodiesel. Para fazer plástico, dá para fazer um plástico utilizando outros tipos ali de polímeros que vêm de matéria orgânica e tudo mais. Mas o petróleo ele é muito versátil, ele serve para tudo, para muitos usos. Desde produção de plásticos, isopor, até em produtos do nosso dia a dia, sei lá, de repente até em medicamentos, não sei. Então o petróleo ele é muito utilizado para muitas coisas. Até para fazer o asfalto, tudo que sobra depois que faz todo o processo de refino do petróleo, ainda sobra uma coisa que era para ser jogada fora, que é o piche, que serve para poder fazer o asfalto. Então tá aí, você pode conferir. Eu acho que dá até para ver mais detalhes aqui. Vamos clicar para ver o que acontece. Tá. São dados, ele mostra que a fonte que foi retirada para fazer o cálculo. Então é isso. Pessoal, em relação a este assunto que foi falado, o fim do petróleo, este cara aqui, o Sheikh Yamani, ele falou uma frase muito célebre e eu quero aqui discutir e mostrar para vocês. A frase é a seguinte: a idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras. A era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo. Sheikh Yamani. Você entendeu o significado dessa frase? Por que acabou a era da pedra? Porque acabou a pedra? Não tinha mais pedra suficiente para a galera fazer ali as ferramentas, utensílios? Não, porque novos objetos melhores surgiram para substituir a pedra. A mesma coisa acontecerá com o petróleo. A era do petróleo chegará ao fim não porque vai acabar o petróleo, e sim porque novos recursos substituirão o petróleo, se recursos mais eficientes ou mais baratos. É impossível falarmos de petróleo sem citar a OPEP. Na década de 50, alguns países, vários produtores de petróleo, eles começaram a exigir das empresas uma maior participação nos lucros da sua exploração. Estou lendo aqui o comecinho com vocês e já vou explicar. O que acontecia, gente? Até a década de 50, 60, quem tinha controle sobre o petróleo eram as empresas americanas. Inclusive, elas eram chamadas de Sete Irmãs. Empresas que algumas são até conhecidas, empresas americanas e europeias. Tem, por exemplo, a Texaco, a Shell, a ExxonMobil, a British Petroleum, BP, entre outras. Na década de 60, foi formado um grupo de países ali no Oriente Médio que ficou conhecido como OPEP. Grave bem o significado da sigla, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Eles simplesmente quiseram dar um basta ao controle do preço que acontecia por conta dessas empresas americanas, europeias e até mesmo de maneira mais natural que a lei da oferta e da procura. Funciona assim, preste bem atenção que isso aqui é muito importante. Quando a procura por petróleo é muito grande, tem muita gente querendo comprar petróleo, o preço tende a ficar maior, como qualquer coisa na vida. Quando a produção de petróleo é muito grande, está produzindo muito, o preço do petróleo tende a cair, certo? Porque existe uma relação entre a quantidade de produção e a quantidade de consumo para influenciar no preço. Se tem, por exemplo, num estádio de futebol, água sendo vendida por milhares e milhares de pessoas e muita água em estoque e os torcedores estão lá, a água vai ser baratinho. Agora, se só tiver o estádio lotado, todo mundo morrendo de sede e tiver um vendedor de água, com poucas unidades restando, ele pode cobrar R$30 a garrafinha d'água, que tem gente que vai comprar. O petróleo é a mesma coisa. Os países produtores e exportadores de petróleo eles dependem quase que exclusivamente deste recurso em sua economia. Então esses países eles produziam e ficavam competindo um contra o outro. O Catar produzia mais, o Irã produzia ainda mais, o Bahrein produzia ainda mais, a Venezuela produzia ainda mais, não estou falando apenas do Oriente Médio, o Equador. Então esses países, quanto mais eles produziam, responde aí antes mesmo de continuar aqui com o vídeo. O que acontecia com o preço? Com essa disputa entre os países? O preço ficava cada vez menor. E quem se dá bem nessa? O consumidor. Se tiver 30 vendedores de água disputando para vender uma garrafinha para você, você vai se dar bem, você vai pagar barato.
R$ 2, R$ 3 na garrafinha d'água. Agora, se os vendedores combinarem entre eles, tem lá 30 vendedores e você no estádio querendo comprar uma garrafinha d'água, e eles fizerem um documento, um combinado formal dizendo ninguém pode trazer para o estádio mais do que 5 garrafinhas d'água. Cada um só pode trazer 5 garrafinhas d'água para vender no estádio. O que vai acontecer com o preço da água? O preço vai ficar maior, vai aumentar o preço, porque a oferta de água ela é maior. E tem muita oferta, menor, perdão. Se tem muita oferta de água, o preço fica barato. Se tem menos oferta d'água, cada um só traz 5 garrafinhas d'água, o preço tende a ficar maior. Então, esse cartel formado pelos países exportadores de petróleo foi no sentido de que eles iam controlar a produção. Se eles produzem menos, então você está acompanhando aqui o vídeo comigo, já responde antes mesmo de eu falar. Se eles produzem menos, o preço aumenta e todo mundo acaba se dando bem. Em 1973, teve uma guerra que aconteceu em Israel contra os países árabes e os Estados Unidos apoiou Israel nesta guerra. Devido ao apoio dado pelos Estados Unidos a Israel, e Israel vencendo essa guerra em 73, os países árabes que foram derrotados na guerra ficaram muito revoltados e eles resolveram dar o troco. Como eles não conseguiam ganhar a guerra, eles resolveram aumentar bastante o preço do barril do petróleo, reduzindo a produção. Como na época os principais produtores eram da OPEP e do Oriente Médio, os Estados Unidos acabou se dando mal, porque o preço do barril do petróleo aumentou muito de um dia para o outro, de alguns dias para outros dias, gerando uma grande crise, que foi conhecida como a crise do petróleo. É lógico que essa crise do petróleo levou países como até mesmo o Brasil, os Estados Unidos, ou países que não faziam parte da OPEP, a procurarem reservas de petróleo e produzirem petróleo, para não ficar tão dependentes dos membros da OPEP. E, inclusive no Brasil, a Petrobras ela se desenvolveu bastante após a crise do petróleo, porque ela entendeu que valia a pena sim fazer exploração de petróleo dentro do Brasil. Então, no final das contas, pessoal, os membros da OPEP estão aqui para vocês grifarem, tá? Atualmente, os membros são países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Catar, Emirados, Iraque, Irã e Kuwait, países africanos como Líbia, Gabão, Argélia, Nigéria, Angola, Congo e Guiné, e 2 países latino-americanos, a Venezuela e o Equador. E se eu não me engano, a Indonésia ela retornou para a OPEP recentemente, em 2019 ou 2020, ela voltou a ser membro da OPEP. Mas então eu quero que vocês entendam que conhecer a história da OPEP simplesmente é colocar em prova uma das leis de mercado, que é a lei da oferta e da demanda. Oferta é tudo que você oferece, a quantidade produzida, e a demanda é o consumo, a quantidade consumida de recurso e de petróleo. Para encerrar, vamos aqui ver a atividade 2. Os Estados Unidos são os maiores consumidores de petróleo do mundo, com um total de 19,7 milhões de barris de petróleo every day. Considerando que em 2016 o mundo produziu tudo isso aqui de petróleo, podemos concluir que 1 em cada 4 barris produzidos é consumido nos Estados Unidos. De que forma podemos relacionar este fato com o interesse estadunidense pelo Oriente Médio? Vamos lá, vou comentar aqui, depois você formule sua própria resposta e isso aqui já funciona como uma correção. Quanto mais desenvolvido é uma economia em um país, mais indústrias tem, mais consumo de petróleo consequentemente. Então isso já é um fato importante para ser anotado aí. Outra coisa, quando o país consome muito petróleo e ele não consegue produzir o suficiente, ele precisa importar de outros lugares. O Oriente Médio é a região que mais possui petróleo e também, em conjunto, é a região que produz muito petróleo. Não é o único, mas é uma região formada por esses países que produzem muito petróleo. Então os Estados Unidos têm um interesse no Oriente Médio especial para manter estes países como aliados próximos ou, no mínimo, como aliados comerciais para que ele possa comprar petróleo do Oriente Médio, de preferência a um preço
baixo. Porém, toda essa situação sofreu uma grande mudança a partir do ano de 2016, 2017, desde 2015, que foi os Estados Unidos produzir o xisto, o petróleo a partir do xisto, em seu próprio território, reduzindo um pouco, pelo menos, a importância estratégica do Oriente Médio no mundo e também a dependência do petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos. No caso, aconteceu mais ou menos uma coisa que eu quero encerrar aqui dizendo para vocês. Os Estados Unidos, para extrair o xisto, ele vai gastar mais ou menos uns 25 a 30 dólares, estou falando aqui em 2020, para extrair um barril de petróleo. Se o petróleo estiver custando 70 a 80 dólares no mundo, o petróleo do Oriente Médio, compensa extrair o petróleo do xisto. Se o Oriente Médio falar, então eles estão produzindo o petróleo a partir do xisto, nós temos que abaixar o preço, porque senão a gente não consegue vender o nosso petróleo. Então eles vão produzindo mais, o preço vai caindo, ficando cada vez mais barato, a ponto dos Estados Unidos falarem, poxa, olha, está custando 25 dólares o barril do petróleo, compensa eu comprar do que investir na retirada do xisto. Então os Estados Unidos acaba ficando atualmente, por conta do xisto, numa situação um pouco mais confortável e de controle em relação ao preço do barril do petróleo. Então, para encerrar, eu aconselho que vocês façam os exercícios aí do em casa, com bastante atenção, e do rumo ao ensino médio, que eu vou deixar o gabarito na descrição do vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e um comentário falando a parte mais legal e que mais chamou sua atenção durante a aula. Valeu, obrigado e até a próxima, pessoal!